Boa noite, pessoal. Léo ou Sueli, por favor, não está aparecendo o chat para mim. Se vocês pudessem me enviar uma mensagem via WhatsApp para eu saber se eu estou ao vivo. Obrigado. Por favor. Bom, vou começando, não chegou nada ainda, mas eu vou começando, confiando em Deus. Companheiros, esse é um vídeo caseiro. Eu tenho duas crianças aqui para acabar de criar. Uma tem 80 anos, outra tem 92, então algumas intercorrências pode ser que aconteça. Pedindo a Deus que nos ilumine, nos inspire, nos oriente. A primeira intercorrência, só um minuto. Resolvido. Nada urgente, mas alguns ruidinhos vocês podem ouvir. Já peço de antemão desculpas. Então, eu vou começar a nossa reunião de hoje lendo a nossa página para preparar o nosso campo mental para essa noite que promete ser agradável. Do livro Vinha de Luz, a lição 144, Em Meio de Lobos. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. São palavras de Jesus, registrada por Lucas, capítulo 10, versículo 3. Naturalmente, Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes, que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar uma carnificina. O mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro de conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim a gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre lobos famintos, através da exemplificação do bem incessante. Entretanto, há companheiros, ainda hoje, que se acreditam colaboradores do Cristo apenas por levantarem aos céus as mãos postas, em atitude suplicante. Esquece-se de que Jesus afirmou peremptório: Ide, eis que vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo, onde o trabalhador encontrará sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, esquecendo que o Senhor e seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade através da resistência construtiva contra o mal. Se os madeiros e leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhes compete e nunca em atitude de inércia, à distância dos ministérios que lhe foi confiado. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, ou seja, representantes do Cristo, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Deus nosso Pai, de infinito amor e misericórdia,
Maria, Mãe querida, Mãe bendita da paz, Jesus, nosso irmão maior, José, bondoso companheiro, amigos espirituais a quem Deus confiou a nossa guarda, equipe espiritual responsável por este belo trabalho. Senhor, muito obrigado pela oportunidade bendita de erguer a voz em vosso nome, Senhor. Visitai cada lar que estiver ligado a este trabalho. Irradiai, Senhor, a vossa presença em todos os pensamentos, sentimentos, principalmente as nações que ainda, Senhor, experimentam os horrores da guerra, que passam, Senhor, o suplício de governos déspotas e irresponsáveis, meu Pai. Que o vosso amor ali esteja, fazendo de seus dirigentes, Senhor, instrumentos benditos da vossa paz, a exemplo de Saulo de Tarso diante de Jesus. Hoje o nosso Paulo, grande representante do Senhor, meu Pai. Que o vosso amor de Pai, Criador de tudo e de todos, possa nos auxiliar nessa caminhada na terra, Senhor, que se tornou tão difícil, tão perigosa, uma terra violenta, mas que tem todo o potencial de ser a terra bendita da paz, da generosidade, da fraternidade. Em vosso nome, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, rogamos-te, ó Pai, a permissão bendita para iniciar a reunião da nossa noite. Que a vossa presença esteja em todos os locais onde campear a dor, meu Pai, mas também em todos os lares, Senhor, que já estejam constituídos no amor, para fortalecer a cada um dos seus filhos o pensamento bendito da perseverança, da generosidade, da fraternidade, ó Pai. Aquele que experimenta a dor, Senhor, esteja ali, Pai, como o sirineu amigo, inspirando a caminhada, inspirando, Senhor, a renovação da fé na esperança, Senhor, de dias melhores. Muito obrigado, meu Pai querido. Senhor Jesus, que o vosso amor nos abençoe. Maria, Mãe querida, que o vosso amor nos reúna. José, que recebeu de Deus a sublime missão de guiar Jesus e Maria nesta terra. Guia-nos igualmente como Pai bendito. Oh, meu Pai, muito obrigado. Graças a Deus. Então, meus irmãos, essa lição, Emmanuel busca naquele momento em que Jesus envia os 70 representantes para levar a boa nova por todo o planeta, digamos assim, né? Não foi todo o planeta, mas foi toda aquela região para fazer essas mensagens chegarem ao mundo todo. Alguns dizem que são 72, né, coisa assim, mas na realidade lá está 70. Eu não sei aonde eles tiraram esses 72, não. Mas, enfim. E Jesus contava, apareceu aqui o chat. Boa noite a todos, Edna, Maurito, que Deus nos abençoe, Sueli. Então, meus irmãos, Jesus tinha ao seu dispor ali homens simples, pescadores, mas de espíritos que já tinham uma boa caminhada na terra, com toda certeza. E Emmanuel pega essa mensagem e destrincha para nós exatamente nesse ponto. Hoje pela manhã, não sei se vocês tiveram a oportunidade de escutar lá na Rádio Ser Fraterno, o Rudinei Pereira fez um comentário de um livro Taças de Luz, do autor Cruz e Souza, com psicografia do nosso Chico, intitulado O Missionário. E a poesia, fala exatamente isso, da dificuldade da vida do missionário na Terra, de pleno sofrimento, de muita angústia, de renúncias necessárias ao crescimento da Boa Nova. Lembra de João Batista? É necessário que eu diminua para que ele cresça. Essa é a personalidade, o perfil desse ser que Jesus
envia em meio a lobos. O lobo, né, são as consequências da vida, o ambiente. Naquela época, quem eram os lobos? Os próprios hebreus, né, os sacerdotes, os romanos, que matavam, perseguiam os novos cristãos de uma forma muito cruel, mas muito cruel. Existiu o leão, né, as arenas, arrastava-se os corpos das pessoas ainda vivas naquelas bigas para que se espedaçassem. Requintes de crueldade como espetáculo nas arenas. Hoje em dia a coisa melhorou um pouquinho. Podemos ter aí, de repente, numa comunidade, aquele poder paralelo, né, aquele comando paralelo que manda quebrar o terreiro, que manda fechar a igreja, que não deseja a ação nas comunidades, das instituições. Por que acontece isso? Porque muitas das vezes esse serviço de amparo social, de esclarecimento, chama a atenção e acaba levando para dentro da comunidade autoridades para saneamento básico, para regularização do serviço público, e esse comando paralelo, digamos assim, não deseja a presença de autoridades lá. A mesma coisa na época do Cristo. Quando os sacerdotes viram, né, os ensinamentos do Cristo crescendo, eles não queriam a presença do Cristo junto dos hebreus, que já estavam doutrinados do jeito que eles necessitavam, principalmente com relação à submissão ao poder da igreja naquela época. Então esse, digamos, conluio, né, acabava levando à morte essas pessoas. Por isso Jesus fala do exemplo da ovelha. Por que a ovelha? Porque a ovelha tem um pastor. O protetor da ovelha é o pastor. Quando ela está pastoreada, ela está no rebanho, a matilha não consegue, não tem muito, né, como chegar. E acaba não atacando, porque tem proteção. E quando ele envia os discípulos, os apóstolos, em meio a lobos, ele era o pastor. E ele vai falar, eu vou ler para vocês aqui a passagem, né, para a gente ter o cenário bíblico na mente. Não leve 2 túnicas, não levai alforjes. Para quê? Para não chamar a atenção, a ganância das pessoas para a pessoa do discípulo, e sim para o trabalho. Ficai aonde sejam dignos de recebê-los. Olha isso, aonde sejam dignos de recebê-los, e não no lugar aonde você precisa ficar. A pessoa ainda tinha que ser digna de receber os discípulos. Olha a grandiosidade dessa mensagem. E se não te receberem, sacudi o pó dos vossos pés e deixai essa cidade à sua própria sorte. Esse episódio foi inclusive da nossa história do Brasil, quando a imperatriz, acho que Maria Leopoldina, se eu não me engano. Não, Maria Leopoldina era a esposa de Dom João VI. Eu não vou me lembrar o nome dela agora, a espanhola. E ela não gostava de ficar aqui, ela gostava da Europa, ela queria ir para lá, que era muito quente, né? E ela queria voltar para lá. E quando ela volta meio que persona não grata ao Brasil, ela tira os sapatos do navio, bate os sapatinhos assim, desta terra eu não quero nem a poeira. É da Bíblia que ela tira esse exemplo, né? Ficou histórico isso. Mas enfim, é nesse clima que a gente vai conversar hoje, né? O que isso tem a ver com os nossos dias? A doutrina está enquadrada nesse cenário como? Uma pequena curiosidade só, na hora que eu fui buscar isso, ele aqui cita o Evangelho de Lucas. Eu gosto muito do Evangelho de Mateus, que eu acho mais detalhista. Lucas é muito, né, seco, ele vai ali e fala uma coisinha e pronto. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o envio dos 70,
ocorre 6 a 8 dias a um evento mais importante. Esse evento mais importante foi a transfiguração do Tabor, aonde Jesus, resplandece, aonde Elias e Moisés aparecem, e os discípulos que estavam lá, Pedro, João e Tiago, ficam maravilhados e perguntam a Jesus: mas para que o Cristo venha, não é necessário que Elias venha primeiro? E eles viram Elias conversando com Cristo junto com Moisés. E Jesus então responde: Elias já veio. E fizeram dele o que bem entenderam. E esses três, Pedro, João e Tiago, entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Elias já veio como João Batista. A igreja não aceita isso, tá? Essa é uma interpretação nossa do Evangelho. Está escrito lá, a gente não criou isso. Alguns falam que a gente está interpretando errado, mas lá está escrito. A minha Bíblia é João Ferreira de Almeida, comprada numa loja protestante. Não tem nada de espírita aqui. E está escrito dessa forma. Ora, se Jesus fala uma coisa e eles entendem isso, é reencarnação, né? Mas, deixa para lá, depois isso é uma outra conversa. Então eles falam que uma semana depois disso, aconteceu o envio dos 70. Vou fazer uma comparação entre Mateus e Lucas. Mateus diz que foi 6 dias depois da segunda multiplicação dos pães. Lucas diz que foi 8 dias depois da primeira multiplicação, que é lá o Sermão da Montanha. Uma questão de tempo. Eu acho que pode ser a questão do envio dos 12 e dos 70. Uma questão, às vezes, de tradução. Porque é muito semelhante quando Jesus escolhe os 12 apóstolos e diz ali a missão deles, é bem semelhante quando ele envia os 70. Ele fala a mesma coisa. Vá, cure, sede prudente como a serpente, simples como a pomba. É muito semelhante, não pode ser por conta disso. Pedro, João e Tiago é igual. Aí Mateus fala assim, quando eles veem o rosto de Jesus iluminado, a presença dos outros apóstolos ali, Mateus relata a seguinte coisa: seu rosto resplandeceu como o sol, seus vestidos ficaram brancos como a luz. Mateus é mais simples, seu vestido ficou branco e estavam com ele 2 varões, Moisés e Elias. Pá, não mais do que isso. Mateus, eles, os 3, Pedro, João e Tiago, caíram sobre seus rostos e tiveram muito medo. O que é cair sobre o seu rosto? Se esconder, daquela luz imensa, Pá. Lucas, caíram no sono. Como é que eles caíram no sono se eles viram tudo isso? Então, Mateus eu acho que é mais verídico, Não pode ter caído no sono, como o Lucas falou. Porque eles viram Moisés, Elias, eles viram o resplandecer de Jesus, toda a luz de Jesus. Então, meus irmãos, essa questão de que a Bíblia é sagrada, de que a gente não pode fazer interpretações, essas coisas mostram que é um episódio escrito por seres que podem cometer pequenos enganos. A questão da reencarnação é uma delas, citada aqui e ali, de uma forma não muito compreensível, porque se Nicodemos, que era doutor da lei, pergunta para Jesus como é possível eu, homem velho, retornar ao ventre de minha mãe, e Jesus fala para ele: se você é doutor em Israel, não entende isso, como é que eu vou entender das coisas de Deus? Ou seja, não tem como eu te explicar isso agora. Imagine isso em homem simples, Jesus falando sobre isso, Então, é só uma curiosidade para a gente ter a tranquilidade de que não estamos cometendo nenhum sacrilégio ao ler as passagens evangélicas e comentá-las. Ok? Então vamos lá ler para a gente entender o que a gente está falando. Eu vou ler as 2 passagens, tá? Em Mateus e em Lucas, para que a gente fique assim bastante tranquilo. Eu vou primeiro ler a de Lucas, que é a lição lá de Emmanuel,
A missão dos 70 discípulos é assim, está lá no capítulo 10 de Lucas. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Né? Manda médium, pelo amor de Deus. Médium que queira trabalhar. Médium que não quer trabalhar, que tem medo, não manda não. Mas manda médium. A igreja pede padre, né? Aquelas coisas assim. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. E não leveis bolsa nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Eu vou pular aqui algumas coisas, né, para a gente não alongar muito. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Ficou naquela, até ir embora, fica naquela. Mas em qualquer cidade em que entrardes, não vos receberem, saindo das suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. E eis que vos dou poder para... Esse é Jesus falando. E disse-lhes, né? Eu via Satanás como raio cair do céu. Satanás está no céu? Não é lá no fundo da terra? Então olha como é a prenúncia. Onde estão as colônias? O umbral não está no alto? Não é, né? No meio da terra. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes. Por quê? Para não haver manipulação da informação. O simples tratava com simplicidade a boa nova. Pois que vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Uma ligeirinha aqui de Lucas, né? Mateus é um pouquinho mais extenso. Mas veja que coisa interessante. Nós espíritas ouvimos coisas dos espíritos que muitos sacerdotes desejariam ouvir do famoso Espírito Santo. E não escutam. E a gente escuta. Olha que responsabilidade. Né? Mateus diz assim, chamando seus 12, tal. Mas e diante as ovelhas, aqui já é a passagem dos 12, não dos 70, tá? Vê como é que é bem semelhante. Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Isso é importantíssimo com relação ao exercício mediúnico. Existem várias desculpas aí de que se pode cobrar determinados segmentos mediúnicos. Não é isso que está aqui. De graça recebeste, de graça dais. Não possuas ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Hoje a gente quer uma casa espírita bonitinha, toda arrumadinha, com um piso legal para lavar fácil, a gente não ter trabalho, né? E ele diz aqui, ó, nada disso, vai pregar, vai fazer o que é perfeito. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo da casa ou da cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Vê como é que é bem semelhante? Não podia ser diferente, né? Eis que vos envio a intercorrência. Não tem comido.
É, Vai comer a casa do almoço. isso, exato, é só o lanchinho. A minha mãe querendo fazer janta, ela não tem condições de fazer janta porque ela tem Alzheimer. Então todo dia ela vem atrás de mim dizendo que ela precisa fazer janta e não tem nada para fazer. Eu não deixo nada em casa para ela não fazer. Então fiquem calmos que ela vai voltar. E eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que, como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Inspiração. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, os filhos se levantarão contra os pais. Aquela situação. Eu tenho alguns conhecidos aí mundo afora, e eu tenho um conhecido no Paquistão. E ele é muçulmano, de carteirinha, aquelas coisas assim. E a gente conversando sobre a liberdade que a gente tem aqui no Brasil, de religião, de escolhas, que a gente pode fazer, tal e tal. Ele perguntou assim para mim: eu estou ouvindo você falar essas coisas, e aí ninguém chama a polícia? Sua mãe não te entrega para a polícia? A gente conversando no inglês mal falado, mas a gente conseguia conversar. E eu disse para ele: não, o Brasil é um país livre, não existe essas coisas. Ele ficou encantado e amedrontado com a nossa liberdade. Mas era isso que Jesus estava fazendo, mandando os apóstolos, os 70, levar a palavra, a Boa Nova. Falando isso, não sei se vocês souberam que o livro Boa Nova do Chico ganhou um prêmio internacional. Bacana, de espiritualidade. Eu nem sabia, acho que é Limite, uma coisa assim. Eu recebi hoje num grupo aqui essa informação. Olha que coisa maravilhosa, o Chico até hoje sendo premiado. Ia causar muito problema. Acautelai-vos com os homens. Hoje ainda a gente às vezes passa esse problema, Quem mora em comunidade, eu moro numa comunidade, mas uma comunidade tranquila. Mas existem comunidades, por exemplo, em que o pessoal do serviço social, quando vai levar o amparo, não pode entrar. E acaba tendo que negociar isso com o poder, com o comando paralelo. Alguns casos, de um conhecido meu, ele falou que ele teve que deixar os mantimentos que ele estava levando para a família assistida, e aí vai fazer a visita, conhecer o lugar, aquelas coisas preliminares, E os próprios rapazes é que entregaram. A equipe não pôde entrar. Imagina isso, você, em nome do Senhor, enfrentando essa situação. Então, acautelai-vos, ou seja, tome cuidado com os homens. Jesus não quer carnificina, não está te mandando para a morte. Quer que você vá com coragem, se tiver alguém chegando, mas com sabedoria. Jesus fala de vida, e a gente não pode se prender à letra morta ali da Bíblia, do Evangelho, A gente tem que buscar o espírito da lei. O que Jesus queria dizer com isso? De acordo com a principal característica dele, de amor, de respeito, de fraternidade. Emmanuel busca nessa mensagem de Jesus essa compreensão. Jesus, ali, quando fala de ovelhas, ele está falando das qualidades morais, de bondade. Tem uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a beneficência, onde o Espírito, acho que é o Bispo de Argel, Adolfo, que assina essa mensagem, que ele fala da beneficência, para a gente ser bom, a gente não deixar a vaidade, o orgulho tomar conta dos nossos conceitos pessoais, do nosso pensamento. Não julgar aquele que às vezes não tem condições de sair daquela vida que ele
em tese, escolher. Muitas das vezes, quando a gente vai fazer o bem, tem aquele ditado, eu já ouvi isso várias vezes, né? Se der um terreno para capinar, não quer. Se der um tanque de lavar roupa, não quer. Mas ajuda, quer. Aquele que às vezes está nessa situação de escassez desenvolve problemas psicológicos viciosos. Às vezes, por falta da alimentação correta, não tem ânimo de trabalho, pelas suas próprias tendências ainda, né, inferiores, não tem boa vontade para o trabalho. Isso é um desenvolvimento que vai ter que ser aos poucos. Por isso que na parábola do samaritano tem toda aquela fase. Primeiro ele trata das feridas, ele se aproxima, ele trata das feridas, ele deixa aquele homem em condições de ser transportado para uma estalagem, para um hospital. Se compromete no tratamento dele com o dinheiro e avisa: eu vou voltar. E tudo o que tiver gasto a mais eu vou te pagar. Hoje em dia a gente tem cartão de crédito, né? Ele teria que passar o cartão de crédito para já deixar essa dívida paga, né? Mas imagine você fazendo isso hoje em dia, chegando numa cidade desconhecida e posso ficar na sua casa? E, quando é um espírita conhecido, famoso, um bambambam, a gente quer logo receber, né? O esperrapadozinho andando aí pela rua, ninguém vai querer. Naquela época era assim. Então a gente tem que agir de acordo com o homem do nosso tempo. Se vai sair para falar de Deus, né? Se programe, veja onde você vai ficar, né? Se organize. Não vai de qualquer jeito. Porque a gente hoje em dia não tem mais como abrir a nossa casa para receber as pessoas, é muito perigoso. Então, no tempo de Jesus, ele falava desse jeito. Hoje em dia, Emmanuel já nos avisa: calma, é mais o valor moral que a gente vai aproveitar. Mesmo quando a gente receber a ingratidão, mesmo quando a gente não puder atuar, que a gente persista no caminho do bem, que a gente persista na construção da boa nova. Né? Para combater o trabalho missionário, o Rudinei Pereira, né, comentou isso na leitura da manhã. Existem digamos assim, estratégias espirituais do mundo inferior. A espiritualidade mais ligada aos pensamentos negativos, eles são organizados, a espiritualidade já nos explicou isso. Então a gente também tem que se organizar. Temos que nos cuidar mentalmente, cuidar da nossa sintonia, o estudo constante, passe, água fluidificada, não é só para quem está precisando, é para quem está no trabalho também. Renovação das energias e, principalmente, amor pelo próximo. Amar a Deus acima de tudo e de todos, primeiro mandamento. E amar ao próximo como a si mesmo. A gente precisa amar o próximo, querer o bem para o próximo. Imagina que aquele viciado, né, aquele que está com os problemas de bebida alcoólica, é seu parente. E você está tentando tirá-lo daquela condição. E ele não quer. Você desiste. Ou você vai tomando conta. Eu já tive problemas na minha família com um parente direto alcoólatra. A gente buscava caído na rua, a gente ia ver o que estava acontecendo no bar, que dizia que estava tendo confusão. A gente, às vezes, preferia que bebesse dentro de casa para não ir para os riscos de discussão e de agressão. Às vezes a gente fala assim: não, é melhor que beba aqui dentro de casa, que aqui a gente toma conta. É uma situação muito difícil. Aquele que cai na fraqueza dos entorpecentes. Uma vez eu escutei de um palestrante uma coisa muito interessante. Ele falou: jamais, ele era um professor, eu jamais falo para os meus alunos que a droga é ruim. Porque se ela fosse ruim, ela não viciava tantos. Então, em algum momento, ela é boa. Porque senão a gente não voltava nela. E aí depois ela se torna ruim. Então eu sempre falo: não se engane.
com o brilho do dourado. Pode ser ouro falso. Não se deixe levar. E é isso que Emmanuel e Jesus estava cuidando dos 70 aqui, Jesus e Emmanuel trazendo para a gente essa lição. Se cuide. Né? Não revide o mal com o mal. Saia. Porque se você revidar o mal com o mal, a discussão com a discussão, você é igual, você tem as mesmas vibrações. Então saia de perto. Sacuda o pó, ou seja, não se importe. Umas coisinhas assim eu vou apagando que está aparecendo aqui, senão eu não vejo o que está acontecendo, tá? Hoje à tarde eu fiz um teste com o Mauro e com a Sueli, foi um sufoco. Vou ter que tomar umas lições dessa tecnologia. Mas enfim, um caso muito interessante, um conhecido meu foi comprar comida e o restaurante tem uma escadaria e eles assim, ao lado dessa escadaria, eles colocaram aquelas graminhas sintéticas para enfeitar. E à frente dele estava um rapaz que falou assim pro dono do restaurante: fulano, tá vendo essas graminhas aqui? Dá para aqueles do partido tal comer. Por que ele fez isso? Porque o dono do restaurante é desse partido. O dono do restaurante falou assim: grama quem come não é o pessoal desse partido, é do partido tal, porque é isso. Não vou falar, vocês imaginam que seja. Olha só. Ele se igualou. Eu estava atrás. E eu fiquei vendo aquilo. Falei, meu Deus, vai dar confusão. Mas Deus ajudou, que aquele que provocou se calou. Fez exatamente isso que Jesus disse aqui: saia. Ele não saiu, ele passou direto e foi resolver a questão da comida dele. Mas imagina se ele continuou a discussão, né? Então, a gente não tem que se igualar. Não é ser metido, não é querer parecer ser superior. É evitar que, às vezes, por exemplo, no trânsito, você vai discutir, a pessoa está armada, você não sabe. Né? Emmanuel lembra que o que Jesus queria, né? E é lá no finalzinho, quando os 70 voltam, eles falam que ficaram, que curaram, né? Que até o demônio se submetia a eles, né? Queria que semeadores de novos dons espirituais. Porque a questão da violência, ela só vai acabar quando o espírito melhorar. E essa é uma das funções, né, do espiritismo. Melhorar a pessoa, para que ela, melhorando, ela melhore o mundo. Jesus falou lá atrás: se vos bater a face direita, oferecei também a esquerda. E o que a gente ensina para o filho da gente? Se entrar para dentro de casa chorando, vai apanhar também. Incentivando para que ele reaja. Numa falsa educação de defesa. De não deixar que ninguém tome conta, né, tire vantagem dele. Incentivando a violência. Cada um educa o seu filho, né? Mas pensai bem nisso. Se você entrar aqui, você vai apanhar. Se você entrar aqui chorando, você vai apanhar também. Aí o que ele vai fazer? Se ele apanha na rua, ele não quer apanhar dentro de casa, né? Olha a situação que se cria. Emmanuel nos fala sobre a orientação de Jesus. Qual foi a orientação de Jesus nessa passagem aos 70 e aos discípulos? O trabalho. Para a gente não temer o trabalho. É isso que Jesus falou. Vai, cure, limpe, explique, oriente. É essa a nossa missão. Aquela lição lá do Evangelho segundo o Espiritismo sobre beneficência, o Bispo de Argel fala a mesma coisa. Se preocupe em fazer o bem. Ele fala até do dinheiro. Ele fala: prodigalizai o vosso dinheiro a mãos cheias no trabalho do bem.
A passagem do filho pródigo é isso, né? Ele gasta o dinheiro todo dele na farra e volta para a casa do pai, que ele vai ser mais bem tratado da onde ele estava. Porque lá as pessoas, né, que gastaram o dinheiro dele, botaram ele junto com os porcos. É uma parábola, tá, gente? Mas é um exemplo de que quem foi que entendeu o erro dele? O pai, que recebe ele de braços abertos com festa. Então, é isso que Emmanuel fala. É o trabalho. Alguns segmentos religiosos valorizam muito a oração. A oração é importantíssima. É o momento da nossa conversa com Deus, aonde nós iluminamos o nosso campo mental, onde a gente busca a verdade libertadora dos enganos. Porque mesmo na casa espírita, com tanta explicação espiritual, pode haver a contaminação do conceito pessoal, o famoso animismo, né? Onde a gente põe a nossa personalidade naquela interpretação. Na questão mediúnica é um pouquinho mais extenso, que os médios morrem de medo do animismo, que parece que ele está fingindo, e não é um fingimento, é um acontecimento psicológico que precisa ser vencido. Mas nas interpretações, às vezes a gente coloca a nossa personalidade, o nosso jeito de ver. E o que os Espíritos falam para a gente? É necessário que a gente abaixe e que o Cristo cresça. Não é o nosso conceito, é aquilo que é. E às vezes a gente não concorda com aquilo. A reação, por exemplo, muitas das vezes a gente é daquele tipo: bateu, levou. E qual é a orientação de Jesus? Bateu, apanha de novo. Sem os exageros, né? É no sentido de não dar continuidade à violência. Mas a gente vai se defender, a gente vai sair daquela situação. E muitas das vezes a gente vai precisar de usar, de conter a violência com a força. Mas tudo dentro do limite. A gente não pode, em nome da legítima defesa, acabar matando. Os Espíritos falam: é melhor morrer do que matar. O comprometimento é muito pior. Se a gente acreditasse mesmo nas condições espirituais, a gente não matava, a gente se submetia à morte, confiando em Deus. Né? As forças espirituais, elas vão ser sempre de acordo com cada segmento religioso. Então, existem segmentos religiosos que valorizam a clausura, a reza, a oração, o afastamento do mundo, para que a oração salve o mundo. Enquanto Jesus diz: vá, pregue, explique, mas não esqueça de orar. Porque ele falou: entre para o vosso quarto e seu pai que vem em secreto vai ver a sua oração. Também uma figura retórica, né? Às vezes eu não tenho quarto, mas eu vou orar em silêncio. Né? Eu e Deus. E nesse caminho aí tem os amigos espirituais que nos ajudam, né? Muitos, meus irmãos, mendigam pelas ruas. Estão aí sofrendo os horrores da guerra, né? Que não quer acabar. Imagine se só de orações a gente vivesse. Tiago, lá no evangelho dele, diz: se uma pessoa bater à vossa porta, nu e com fome, e você lhe der um abraço, e dizer a ele: vá com Deus, ele vai com Deus, mas nu e com fome, ou seja, você não o ajudou. Então, ir em meio a lobos, muitas das vezes, a gente vai ter que passar por cima dos nossos próprios lobos, os nossos conceitos pessoais, os nossos medos. Eu lembro uma vez, uma das minhas primeiras saídas aí de serviço social, quando nós chegamos numa comunidade que a polícia estava subindo atrás de uma pessoa. E a gente no meio daquilo, polícia passando, gente correndo, segura a mão na parede. Eu falei: gente, não tem parede, onde que a gente vai? Aquela coisa assim, aquele medo. E eu falei: meu pai do céu, não volto aqui mais não. E quando nós chegamos na casa que a gente foi lá ver, nossa, gente, eu nunca tinha visto tanta miséria, sabe? E eu vi uma situação que eu falei: como pode viver desse jeito?
Eu não conseguia em casa comer, me alimentar pensando na pessoa lá que não tinha o que comer. Então, até nisso, a gente tem que ter equilíbrio, né? Não podemos trazer para a nossa vibração aquela vibração que pertence àquele momento da vida daquele, mas também não podemos abandoná-lo. Jesus falou isso, né? Vai, cura. Eu estou te mandando em meio a lobos, mas não é para você morrer como ovelha, é para você dar o seu exemplo de amor, de paz, de benevolência. Jesus fala, né, lá para os 70, grande é a seara, mas os obreiros são poucos. E lá, para os 12 apóstolos, ele dá uma orientação importante. Sede, portanto, prudente como as serpentes, simples como as pombas. Isso é muito legal. A casa espírita realmente é vazia, né? Ela não tem muitos trabalhadores. Você vê uma igreja protestante, uma igreja evangélica, né? Uma igreja católica, nossa, até às vezes não tem lugar para sentar. A casa espírita às vezes sobra lugar. E essa é a nossa realidade, é com isso que a gente tem que trabalhar. Então teremos que ter coragem. Os que trabalham verdadeiramente para o Cristo são poucos. A casa espírita está lotada. A casa espírita não. As instituições estão lotadas. Mas aquelas que querem realmente fazer o que Jesus falou são poucas. Lembramos disso. Estejamos dispostos ao trabalho. Não tenhamos medo das dificuldades. Olha a intercorrência. Né? Existiu. Raros são os que diminuem às vezes o seu próprio consumo para mitigar a fome do próximo, para conceder o abrigo. Muitas das vezes a gente quer ter uma poupança, a gente quer ter uma reserva para os momentos difíceis e aparece gente que não tem o que comer, gente que precisa de um remédio, o remédio está caro, está 200, está 300, a pessoa não tem como comprar, aí você tem aquela poupancinha lá para você, se ficar doente, você ter a sua ajuda, se no final do ano quiser fazer um passeiozinho, comprar uma coisinha melhor para os seus filhos, e a pessoa te pede comida, te pede remédio, e a gente diz, não tenho dinheiro, porque eu vou ter que poupar. Sem julgar ninguém, apenas para a gente pensar. Aquela poupança lá é trabalho para o Cristo. Não que ela seja errada, ela é fruto de um trabalho honesto, ela é fruto de uma programação correta. Mas o irmão está ali. Imagine Jesus fazendo poupança. Não, eu não vou gastar essa vibração aqui não, que eu vou precisar mais tarde ali, na hora que eu for ser crucificado, eu vou precisar dessa energia, então eu não vou te dar essa energia, eu não vou te curar não. Ela está aqui na minha poupança. E a pessoa vai embora doente. Pensemos o que o Cristo quer verdadeiramente da gente. O equilíbrio da balança, lógico, né? Mas a coragem da renúncia, a coragem do amparo. Eu não dou dinheiro porque ele vai comprar cachaça. Pode ser. Se puder evitar, puder dar aquilo que a pessoa precisa, ótimo. Mas se não, a sua intenção é que ele se alimente. Fale com ele isso aqui é para você se alimentar. Ser prudente como a serpente é ter atenção ao local onde você vai estar. Não é fazer besteira. Não é sair por aí dando dinheiro para todo mundo. Não. É fazer correto, com cuidado. Mas fazer, não ter medo de fazer. A simplicidade da pomba, aquela pombinha que vai bicando ali, bicando aqui, vai ciscando aquilo que você joga no chão, sem se preocupar, ela quer simplesmente ciscar e se alimentar. É isso, não se preocupe. Eu
querer ir lá, muito longe, né? Não vou de ônibus, não. Não tem carro para ir lá, não sei o quê. Vamos repensar esses conceitos. O exemplo da serpente é porque a serpente, por exemplo, ela não enxerga bem, eu não tenho certeza, acho que ela não enxerga nada. Então ela usa os seus sensores para poder observar o ambiente onde ela está, né? Por isso que é prudente como ela, porque ela, por não enxergar, ela tem uma atenção maior. É essa atenção que Jesus quer que a gente tenha, né, com aqueles que estão ao nosso redor, que às vezes precisam de coisas que a gente não percebe. Uma conversa, você sentar e escutar aquela pessoa, às vezes você não vai ter o que fazer para ela. E você vai dizer, eu não tenho como te ajudar. Mas escute, divida com ela, pense, pergunte. Gente, o que a gente pode fazer aqui? Se não tiver o que fazer, a gente não vai fazer milagre, a gente não é Jesus. Possamos pedir a Ele a intervenção, né? Que dê um caminho. Mas ter atenção. Para dar atenção, há que se ter coragem. Vinícius de Moraes tem uma música que fala, né? Para se viver um grande amor, há de se ter peito. Peito de remador. Sabe por quê? O remador, né, aquela coisa, né, do remo, ele expande a caixa torácica. Normalmente, ou quem pratica o esporte do remo tem isso aqui largo, ou seja, peito de remador. Tem que ter peito, coragem para se viver um grande amor. Senão a gente não vai viver. Se a gente quiser tudo certinho, tudo ali dentro, conforme tem que ser, às vezes a gente não vai viver essa emoção, porque está tudo ali. Às vezes a gente precisa ver aquela situação difícil de frente, porque a gente não vai viver aquilo. A gente só vai conhecer aquilo na experiência que o outro está vivendo. Chico uma vez contou para um grupo de amigos que ele estava conversando com um mendigo na rua, que estava revirando uma lata de lixo. E as pessoas falam, Chico, mas por que você foi lá até aqui? Chico, eu percebi a grandiosidade espiritual daquele homem. E fui conversar com ele para entender por que ele estava. Ele disse para o Chico, espiritualmente, né, que ele pediu aquela reencarnação para ele viver aquela experiência, para ele entender aquela necessidade, que possivelmente ele estava tendo dificuldade no mundo espiritual para ajudar aquele que mendiga pelas ruas, porque ele não viveu aquilo, ele não sabia que sofrimento era aquele, o porquê que se chega a essa situação. Então ele pediu essa reencarnação para ele viver aquilo, ele entender aquilo. Peçamos a Deus que a gente não precise viver a situação para entendê-la. Busquemos esse amor, independentemente, né, do nosso exemplo. E ele faz, Jesus, né, faz uma outra observação importante. Mas ide antes as ovelhas perdidas à casa de Israel. Da casa de Israel, né? Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Naquela época eram as prostitutas, os bebuns, os, digamos assim, gentios, né, que gostavam de uma farra. Muitas das vezes, quando a gente encontra uma religião, a gente se afasta daquela pessoa que não tem aquele comportamento. E não é isso. Não é atirar pérolas aos porcos. Mas é não ter medo daquela situação. Eu vivi uma situação uma vez na casa espírita, na evangelização, que tinha muita criança carente. E algumas mães que frequentavam a casa não estavam levando os seus filhos, que eram todos mauricinhos, porque não queriam aquela convivência. Não queriam que eles partilhassem daquela indisciplina, com medo, né, da influência. Que difícil isso, né? Você conviver com o próximo. Mas é a vontade de Jesus de trazer esse para junto. Buscar esse que está desviado. O que seriam os desviados dos nossos tempos? Nossa, os tempos aí atuais têm tanto desvio moral, né?
A prostituição passou a ser o menor dos desvios. Tem coisa muito pior no meio de gente catedrática, né, engravatada, que precisa encontrar o caminho do bem. Mas concluindo, meus queridos, a gente não tem receita infalível na aplicação da Boa Nova. A igreja vai ver de um jeito, a outra igreja vai ver do outro, né? Esse religioso tem essa concepção, até dentro da sua própria instituição, ele diverge daquele que dirige a sua instituição, ele não vê daquele jeito, né? As mães não queriam as crianças separadas das outras crianças, era um direito delas, né? Não tem como a gente saber, será que ia ter influência? Às vezes é uma criança daquela, realmente uma personalidade frágil, podia se juntar àquela da comunidade e vir aqui e acabar tendo contato com aquele tipo de situação e se envolvendo. Não é difícil isso acontecer realmente. A gente precisa cuidar dos nossos, mas com muito cuidado, para não haver segregação. Muitas das vezes a gente vai precisar recuar, como por exemplo naquela questão da pessoa que não pôde entrar com a cesta básica, teve que deixar com os rapazes lá do comando paralelo. Não tinha como quebrar isso, não tinha jeito, né? A gente tem que tomar cuidado. Casas religiosas que estão sendo destruídas criminosamente porque os seus comandantes lá não querem, não aceitam, né? É preciso a gente reavaliar, recomeçar, não desistir. A semente fica, tenha certeza, a semente fica. Às vezes a gente vai precisar sacudir o pó, deixar aquele pozinho lá, não levar nada com a gente, mas não desistir. A brotação, né, o crescimento da plantinha, às vezes leva tempo, mas vai acontecer. A oração é a nossa grande aliada em todos os momentos. Não desistamos. Peçamos a Deus o caminho. Tem um salmo muito interessante que eu gosto muito, é o Salmo 121, que a gente pede a Deus o socorro, né? Elevamos, Senhor, os nossos olhos para os montes, e de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, que não deixará vacilar o nosso pé, porque aquele que nos guarda não tosquenejará. Tosquenejará significa pestanejar de sono, tive que pesquisar isso. E assim vai. E é um salmo que você pede a Deus que te mostre um caminho, né, que não te desampare. A força da oração nos conduz na terra. Mas as mãozinhas postas são para pedir direcionamento, não para pedir o descanso indevido. Que nos fortaleça a boa vontade, que nos dê uma boa noite de repouso, para que quando a gente retorne ao corpo físico na manhã seguinte, venhamos renovados na fé. Então, quando Ele nos manda em meio a lobos, Ele está nos mandando em meio de pessoas que não vão entender o trabalho que a gente está fazendo. Vão achar que a gente está fomentando a vagabundagem, o ócio. Eu lembro uma vez um comentário de umas senhoras com relação à Bolsa de Natal, que elas não pegavam porque era por isso que elas não queriam trabalhar, elas mulheres, né, mães de família, porque recebiam tudo de graça, vão trabalhar para quê? Olha que pensamento. São lobos. Não estão lá nos mordendo, mas estão dificultando o trabalho. Hoje a gente não tem mais a arena do leão, mas a gente tem o comando paralelo, a gente tem as pessoas que não entendem o trabalho, acham que a gente está fazendo coisa errada. Tem a autoridade que às vezes vai lá fiscalizar, porque cadê o imposto, que não paga o imposto, né? Os lobos mudaram a sua aparência, mas estão aí nos obstáculos ao trabalho de Jesus. Até naquela religião que critica a outra religião, achando que ela está errada e que eu estou certa, que eu sou. A nossa é a dona da verdade. Eu acho que a Sueli já está me despedindo. Então eu me despeço de vocês,
Agradeço muito a oportunidade de estarmos aqui reunidos, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, de infinito amor e misericórdia. Senhor, muito obrigado pela oportunidade bendita de nos reunirmos em vosso nome. Elevai, Senhor, essas orações por misericórdia aos amigos espirituais que nos assistem. Que eles recebam de vós o nosso agradecimento, Senhor, por sempre estarem junto de cada um de nós. A Maria, nossa mãe querida, José, esse amigo querido, ao Senhor Jesus, o nosso pastor, e aos amigos espirituais, Senhor, que nos acompanham, seja pela mediunidade, seja pela afinidade, aos familiares queridos que já se encontram no mundo espiritual. Que cada um deles, Senhor, receba de vós o abraço bendito do nosso carinho, da nossa lembrança, do nosso agradecimento. E que todos nós possamos caminhar, Senhor, rumo à evolução. Somos todos vossos filhos, temos nomes diferentes, temos segmentos religiosos diferentes, mas todos estamos, Senhor, na condição de irmãos, filhos vossos, criaturas vossas. Ampara-nos por misericórdia, receba-nos, Senhor, como filhos pródigos de retorno ao lar. Ilumina, Senhor, o nosso campo mental. Inspira cada decisão, cada escolha. Proteja a terra que vive um momento tão delicado, de tanta violência, meu Senhor. Proteja a nossa juventude contra a influência, meu Pai, dos descaminhos da vida. Que eles tenham a esperança renovada dia a dia do trabalho digno e honesto de um país melhor para cada um de nós, meu Pai. Senhor, muito obrigado. Graças a Deus. Amigos queridos, muita paz, muita luz. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Acho que em julho, se vocês rezarem direitinho, eu não venho. Mas se vocês não rezarem direito, eu volto, hein? Tudo de bom. Vamos desligar esse trem aqui agora. E encerrar. Boa noite.